Galera, aqui é o professor Luiz, estou iniciando a aula 2 de filosofia para o segundo ano de ensino médio. Nós vamos falar um pouco da relação entre racionalidade e irracionalidade, né? Dentro da concepção moderna de mundo, nós falamos na aula anterior do eu racional cartesiano, que é um sujeito que vai usar a razão instrumental para entender que ele é um sujeito que pensa e aí desenvolver uma tal da consciência de si. Essa consciência de si, ela vai prevalecer aí durante todo o resto da história até o século XIX, século XX, e aí nós vamos ter um pensador chamado Sigmund Freud que vai colocar um pouco em xeque essa consciência de si. Bom, o que é importante a gente saber? Que o Sigmund Freud ele foi o criador da psicanálise e a palavra psicanálise vem do conceito grego psique, que significa mente. Então ele é um profundo estudioso da mente humana. E o Freud ele vai apontar que o maior problema do ser humano é a sexualidade. Outra questão que ele aponta é que o nosso inconsciente é muito maior que o nosso consciente, que é uma questão muito importante nesse fato, porque até ele nós tínhamos a concepção de que a consciência, né, esse sujeito que pensa, era o que prevalecia aí como fonte para a compreensão do sujeito. E ele vai ser o primeiro também a falar de sexualidade infantil. A minha aula hoje é tentar mostrar um pouco de como que funciona a teoria do Freud, claro que um recorte pequeno de alguns conceitos para você ter uma noção do porquê a gente pode falar que esse inconsciente é maior que o consciente e porque a gente é refém, digamos assim, das sensações que existem e dos sentimentos que existem dentro do inconsciente, que eles vão prevalecer mais do que a nossa consciência. E aí vamos falar um pouco de como que isso acontece na nossa historicidade aí, por isso a importância de falar da sexualidade na infância. O que é importante a gente saber? Dos conceitos, tá? Então, consciente para o Freud é também conhecido como ego, né? O nosso consciente ele é moldado pela moral e pela cultura que nós estamos inseridos. São eles que vão determinar as regras e as condutas de ação, né? Segundo Freud, nós temos dentro da nossa consciência, da nossa consciência, da nossa mente, a parte maior da nossa mente, que é o inconsciente. O inconsciente, o Freud chama de id, tá? E o inconsciente ele é composto por desejos e compulsões relacionados ao prazer e também ao sentimento de morte. Mas nós vamos focar mais ao prazer, tá? E ele chama isso de libido. Então, a minha libido é todas essas compulsões e desejos que estão aqui no meio consciente. Como ele é inconsciente, a gente não tem consciência sobre eles. E por último, temos uma parte da nossa consciência que ele chama de superego. E o superego, o que ele faz? Ele vai fazer a regulação desses desejos da libido relacionado ao nosso consciente, que vai determinar o que é certo e o que é errado dentro do que nós imaginamos no nosso inconsciente aqui, ou que nós sentimos. Esse processo de regular esses desejos, nós chamamos de recalcar. Vou tentar dar um exemplo para ver como funciona. Imagine a seguinte circunstância. Todo ser humano, dentro de si, seja homem ou mulher, ele tem desejos libido que é, digamos assim, inaceitável para a nossa cultura, né? Por exemplo, o incesto, né? Então vamos supor, dentro do nosso inconsciente, a gente não tem noção disso, todas as pessoas elas têm esse desejo do incesto. Ou seja, o menino quer ter relações com a mãe, com a irmã, enfim, e a menina com o pai, enfim. O que vai ocorrer? Como isso não é aceitável para a nossa consciência, porque isso não é algo cultural para nós, então a gente vai recalcar esse desejo e vai praticar uma ação consciente que vai ter o mesmo peso de prazer e desejo que esse desejo que nós tínhamos lá foi podado. Então, assim,
eu tenho esse desejo aí, né, de incesto, o que que acontece? A minha mente, que ela é sã, ela automaticamente ativa o meu superego vai fazer esse desejo ser, digamos assim, recalcado, modificado. E aí eu vou fazer qualquer uma atitude que vai me provocar determinado prazer. Essa atitude que eu estou substituindo, ela vai servir para a satisfação desse desejo do inconsciente que eu tive aqui, que foi recalcado. E é por isso que a gente chama de recalque. Não tem nada a ver com o que as fanqueiras vão apontar, né? Então, nesse momento, a nossa mente sadia, ela vai recalcar esses desejos, né, e essas ações que eu tenho, que vão provocar esse prazer de forma aceitável, com uma intensidade semelhante, então, a essa que eu estaria reprimindo dentro do meu inconsciente aqui. Então, a nossa mente, que ela funciona dessa maneira. Então nós temos o consciente que vai organizar, vai manter a minha mente sadia, porém o meu inconsciente está tentando o tempo todo ultrapassar. E o superego que está aqui, ele vai podar esse consciente o tempo todo. E isso vai gerar o que o Freud chama de trauma. Muitas vezes no processo da nossa vida a gente gera traumas que são o quê? São algumas maneiras de que a gente tem de recalcar esse desejo, que eles vão ficar fixos e vão virar, digamos assim, um elemento de mudança dentro do meu inconsciente. E é interessante que o trauma não necessariamente é algo negativo, tá? O trauma é o nome dado para a mudança que há aí dentro desse comportamento libidinoso no meu inconsciente. Então, o que que ocorre? Muitas vezes eu sou podado lá na minha infância por determinados pensamentos não, determinados desejos do meu inconsciente, e esse desejo do meu inconsciente vai ser, por ser podado, vai criar uma marca em mim, e isso pode futuramente como que eu vou dizer para vocês? Futuramente me provocar determinado desconforto sem eu saber, né? Bom, para entender um pouco melhor isso, é importante a gente saber que, para o Freud, existem as fases da nossa infância, as fases que a gente passa na nossa vida até, né? Então, esses desejos sexuais, eles vão estar associados, do inconsciente, eles vão estar associados a determinadas maneiras da gente agir. Como que é que a gente sabe que esses desejos, eles estão prevalecendo? Segundo a psicanálise freudiana, né, nós temos a nossa linguagem corporal que vai denunciar esses desejos do inconsciente, e nós temos aí, depois da linguagem corporal, nós temos os sonhos, que vão ser, digamos assim, que vão ser histórias ou circunstâncias criadas pelo nosso consciente, movidos também por desejos do inconsciente, que vão fazer o nosso sonho prevalecer. Esse tema do sonho a gente vai falar em uma outra aula, em uma outra oportunidade. Mas o que eu queria apontar para vocês aqui inicialmente é isso. Nós temos as fases da infância, então. Primeira fase ele chama de fase oral. Oral por quê? Ela vai do 0 ao primeiro ano de idade. Oral porque a criança, a sexualidade dela, ela vai estar toda focada, a forma que a criança tem de conhecer o mundo, que está associado com a oralidade, a boca, né? Então a criança vai conhecer tudo pela boca, né? Ela vai pegar o objeto, vai colocar na boca, vai colocar a mão na boca, porque ela não tem, digamos assim, a parte motora desenvolvida do pescoço para baixo. Então a criança, ela vai conhecer tudo pela boca. E o prazer inconsciente dela vai estar associado à boca também. Então uma criança quando mama uma chupeta, ou uma criança que, por exemplo, está mamando no seio ou numa mamadeira, ela também está satisfazendo um desejo do inconsciente dela, claro, sem ela saber. Isso é interessante, por quê? Porque uma pessoa que cria um trauma nesse processo, um trauma negativo, ele vai desenvolver algum vício futuro, como beber, fumar, né? Então, assim que a psicanálise freudiana vai entender. Nós temos a segunda fase, que é a fase anal.
A fase anal, ela vai do primeiro ano, mais ou menos, até o terceiro ano. E qual que é a intenção do Freud nesse sentido? É apontar que, nesse momento, a criança, a partir do primeiro ano, ela já começa a controlar, né, a partir da cintura para baixo, e o prazer dela vai estar associado a compulsão dos esfíncteres. O que isso acontece, né? Então ela vai ter o prazer aí associado a fechar, a controlar o xixi, a controlar o cocô, né? Fechar o esfíncter aí, e isso vai fazer com que a criança desenvolva uma sexualidade voltada para essa zona erógena. É claro que o prazer que essa criança vai ter, ela vai estar associado a coisas que a criança vai desenvolver na parte motora e associada a coisas que estão ligadas ao que sai da zona erógena, né? Da zona erógena do esfíncter, por exemplo. O cocô ou a massinha pegajosa, então a criança ela vai ter prazer em mexer naquelas coisas e ela vai querer compartilhar isso com quem ela gosta, né? Então a criança vai querer brincar com massinha, com terra, com barro, até com cocô se deixar. A criança vai querer brincar com a comida, né? E isso é importante porque ela vai desenvolver a capacidade motora e várias habilidades. Uma criança que sofre um trauma nesse período, ela acaba se tornando uma criança hiperativa, por exemplo. E dentro da psicanálise, uma psicóloga, quando tem uma criança hiperativa, ela vai promover atitudes para a criança relaxar dentro desse processo, brincar com massinha, essas coisas, para desenvolver menos essa parte, né? Desenvolver mais essa parte, desculpa. E tem aí a fase fálico-edipiana, né? A fase fálica. Está associada à ideia do mito do Édipo. Como a nossa aula é curta, eu não vou contar o mito do Édipo, mas o que eu posso dizer é o seguinte: nesse exato momento, que vai aí dos 3 aos 5 anos de idade, a criança ela vai estabelecer uma relação inconsciente com o pai ou com a mãe ou com o responsável, no qual a criança tem essa identificação, e ela vai tentar, digamos assim, ela vai se apaixonar. Eu acho que essa é a palavra mais coerente. O que vai acontecer? Vou dar um exemplo assim para ficar mais claro. O menino, por exemplo, ele vai se apaixonar pela mãe dele. A gente chama de fase de castração, por quê? Porque o pai, ou a pessoa que vai representar esse sujeito, né, que é, digamos assim, o inimigo sexual desse menino, o que ele vai acontecer? Ele vai podar essa criança, ele vai castrar essa criança como? Nas atitudes ele vai mostrar que aquela mulher, na verdade, é a parceira dele. E se a criança quiser ter uma parceira igual àquela que ela se apaixonou, ela tem que seguir os passos dele, né? Essa visão ela já é um pouco ultrapassada, porque é nesse ponto, por exemplo, que algumas visões um pouco errôneas aí da psicanálise, elas vão apontar que existe uma cura gay, por exemplo. Por quê? Porque, segundo a teoria freudiana, o homossexual, a pessoa que é homossexual, ela vai desenvolver essa sexualidade associada, por exemplo, a esse momento de castração, onde a criança não teria, digamos assim, uma imagem positiva de um pai, por exemplo, e ela acabaria se apaixonando pela mãe, e a própria visão da mulher seria uma visão de digamos assim, de poderio sobre ele, né? Então ele vai desenvolver uma capacidade de relacionar-se com outros homens imaginando como se fossem mulheres, né? É um pouco confuso, porém é mais ou menos essa ideia. Então, hoje nós já sabemos que é ultrapassado. Então, quando o pessoal fala de cura gay, ele está tentando associar essa ideia freudiana de que o problema da sexualidade ele acontece devido às relações que a gente tem nesse primórdio da infância, tá? E se você trabalhar a psicanálise, você consegue curar a pessoa desse problema. E é claro que não é isso, tá?
Depois nós temos o período de latência, que vai dos 5 anos à puberdade, onde a criança vai desenvolver sua sexualidade. E depois nós temos o período aí genital, a fase genital, que a gente chama, que vai da puberdade à fase adulta, que é a fase onde a gente vai escolher o parceiro, vai viver uma vida sexual ativa. Mas é isso que eu queria apontar para vocês. Uma pessoa que é sã, psicologicamente falando, é uma pessoa que consegue, com o seu consciente, podar esses desejos de consciente através do superego, que vai recalcar esses desejos para algo aceitável. E nós precisávamos saber um pouco das fases da infância, porque é nesses momentos de mudança que a nossa sexualidade ela vai se desenvolver, nossos desejos do inconsciente eles vão desenvolver e possam ser que se criem traumas. E a partir disso a gente não consiga viver melhor a fase genital, que é a fase adulta, certo? Então, espero que vocês tenham gostado da aula aí. Dá um joinha. Em outra oportunidade a gente esclarece muito mais esses temas, tá bom? Vejo vocês no futuro. Até mais.